Prezados, eu sou o Dalton, da Renzel Informática. O objetivo deste vídeo é apresentar a nossa nova ferramenta, incluída no nosso sistema gerencial integrado Renzel, que é o nosso gerenciador de vendas. O objetivo dessa nova ferramenta é aproveitar os dados de vendas existentes no sistema, oferecendo uma poderosa ferramenta de análise focada em vendas. Através de alguns campos existentes nas notas fiscais de dentro do nosso sistema, podemos combinar, filtrar e extrair informações, permitindo a impressão e a exportação dessas informações para o Excel. O acesso à ferramenta é habilitado dentro do próprio sistema e, ao entrarmos na opção desta ferramenta, o sistema carrega a tela com dados previamente estabelecidos dos últimos 6 meses. Ou seja, ao entrarmos na tela, ela vem carregada com os dados de venda dos últimos 6 meses. Nos é apresentada uma tela com o período pré-fixado, onde os senhores podem modificar esse período atualizando essas informações. É apresentado uma área onde eu tenho os resultados em números desse período de vendas. Inicialmente é apresentado a venda, as vendas são apresentadas por grupo, condensadas em meses pela data de emissão. Ao entrarmos nessa tela, podemos visualizar já imediatamente o total de vendas do período, separado por grupo e por meses. E automaticamente, ao carregarmos esta área de dados, o sistema gera um gráfico de representação desses números. Nós vamos partir para uma demonstração de como funciona isso na prática, o sistema rodando dentro do sistema gerencial da Renzel. Nós vamos clicar aqui, o sistema faz uma varredura nos seus bancos de dados de todas as informações de vendas, carrega aquela tela padrão, como eu havia mencionado no início. E essa tela, nós vamos perceber que ela tem uma série de ferramentas e ela é muito flexível, permitindo uma série de consultas e cruzamentos de informações. A começar pelo período, que nós podemos substituir pelo período em que houverem dados dentro da nossa base de dados. Substituindo esse período, eu clico em atualizar, o sistema me atualiza os meses, né? Esta aqui é uma área onde eu tenho todos os campos do banco de dados relativos a vendas, né? Relativos a vendas dentro do banco de dados, que eu posso utilizar na minha consulta. Aqui fica a informação que eu quero na minha linha detalhe, na minha linha de dados, que é o valor da nota. Nas colunas, eu tenho por data de emissão, condensando em meses. Então, eu tenho nestas colunas, por enquanto, eu tenho os meses em que eu quero analisar. E nas linhas, eu tenho inicialmente o grupo. Então, em cada grupo de cada mês, eu tenho a totalização de vendas, com um grande total no final, que seria, nesse caso, um grande total de vendas dos últimos 6 meses. E aqui no total, no final, eu tenho um total geral, ou seja, neste período eu vendi de todos os grupos, vendi 4 milhões, nesse exemplo fictício. Tudo que eu fizer, como eu disse agora há pouco, tudo que eu fizer está representado num gráfico. O que eu conseguir filtrar de informações desta área será apresentado num gráfico logo abaixo. Então, neste caso, a gente pode ver que fabricação própria está representada aqui no gráfico. As vendas em janeiro, fevereiro, março, abril, eu tenho aqui que o produto que eu tive uma venda maior de fabricação própria no mês de maio, vendendo 821.128, que é exatamente o número que está sendo representado aqui em cima, de fabricação própria. Olha aqui, mês de maio, 821. Muito bem. Quais recursos eu tenho adicionalmente a esta tela? Qualquer campo que eu tiver aqui na barra de filtragem, eu posso pegar esse campo e jogá-lo na área de dados. Então eu posso pegar esse campo, simplesmente com um clique de botão do mouse, eu posso adicionar ele à minha análise.
Então, quando eu faço isso, o sistema faz, ele me atualiza a minha tela. Agora, como eu coloquei um campo subgrupo aqui, então ele me subtotalizou. Olha lá, fabricação própria, agora eu tenho aparelhos, por exemplo, né, subtotalizado aqui, e nos meses eu tenho uma subdivisão. Posso incluir mais campos. Posso, por exemplo, fazer uma filtragem por estados. Vejam, é só clicar no campo estado, segurar e jogar no local que eu precisar para a minha análise, né? Nesse caso eu vou colocar aqui antes do grupo. Então nós vamos ver as vendas por estado. Ele vai me refazer a pesquisa, vai me totalizar. Vocês estão vendo aqui que, dado um número de informações, ele criou uma paginação, onde se eu avançar para a página 2, eu vou vendo os próximos estados e assim por diante. Até chegar ao que é o último, onde eu tenho lá São Paulo e Tocantins, por exemplo. Muito bem. No caso, todos os campos que eu posso trazer e posso trabalhar nessa pesquisa, eles também permitem filtros. Então, todos os campos que tenham essa setinha do lado, se eu clicar na setinha, nós vamos ver que o sistema traz todos os estados que estão na base de dados e eu posso filtrar somente os estados de meu interesse. Por exemplo, eu quero pegar somente agora os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, eu seleciono o Rio de Janeiro, seleciono São Paulo, clico OK, e o sistema me traz um resumo do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo por grupo e subgrupo. Vamos supor que eu não queira mais o subgrupo, eu posso voltar o subgrupo para aquela barra, em qualquer lugar, e o sistema vai me retirar o subgrupo e vai recalcular a tela. Então eu tenho numa página só o resumo de vendas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E ainda tem o gráfico aqui embaixo, como eu tinha mencionado anteriormente. Então aqui eu tenho que no Rio de Janeiro, fabricação própria, eu vendi isso, revenda, eu vendi isso, total do Rio de Janeiro, e aqui eu tenho o total de fabricação própria de São Paulo, total de revenda de São Paulo e o total de São Paulo. Ok? Isso é representado aqui, esses números são a representação desses números aqui de cima. Poderia retirar, por exemplo, fazer uma análise somente de São Paulo. Então eu venho aqui no filtro novamente, retiro o Rio de Janeiro da minha análise, clico no botão OK, ele me refaz a tela, me muda o gráfico aqui embaixo, tá certo? Então eu tenho lá em São Paulo o que eu vendo de revenda, de fabricação própria, de revenda e no total. Muito bem, a ferramenta também me permite que eu ordene, faça ordenações. Então vamos supor que eu queira colocar o nome do produto aqui dentro da minha pesquisa. Então agora eu tenho subdivisão de produto. Em todos os campos onde eu tiver essa setinha, isso significa que está ordenado em ordem crescente. Posso ordenar em ordem decrescente. Basta clicar aqui na setinha, ele já me ordenou por ordem decrescente. Vamos clicar mais uma vez. Muito bem, em ordem decrescente, tá certo? Então em todas as colunas eu posso ordenar. Outra coisa interessante que eu posso fazer, voltando aqui, vou voltar o produto para a minha barra de filtragem. Muito bem. Ele me recarrega a tela. Eu posso adicionar campos na linha detalhe. Então vamos supor que eu queira saber o nome, a quantidade do produto de fabricação própria que eu vendi. Então eu venho na área de linha detalhe, que é a área de dados, né? Solto esse campo nesta área, e os senhores vão ver que ele me adiciona dentro do mês de janeiro não só o valor da nota, como também a quantidade de produtos vendidos daquele grupo. Tá certo? Tudo isso também vai parar no gráfico. Poderia, por exemplo, retirar o valor da nota aqui também e trabalhar somente com quantidades. Então retiro o valor da nota, o sistema me recalcula e eu estou trabalhando agora somente com quantidade de produto dentro de fabricação própria. E os gráficos também acompanham isso dessa forma. O interessante aqui é que qualquer consulta que eu fizer, eu posso exportar isso para Excel. Então qualquer consulta que eu fizer aqui nesta área, eu posso exportar esta grade para Excel. Basta clicar aqui,
o sistema gera um arquivo que já está previamente definido. É uma área de testes que me cria um arquivo em Excel. Ok? Então, falando um pouco agora de gráfico. O gráfico, sempre que tiver demonstrado aqui, eu posso trabalhar com o gráfico como eu havia dito. Posso alternar a série. Hoje a série está sendo mostrada por meses, mas posso alterar isso para estado e fabricação própria. Com um simples clique nesta opção, ele vai me criar outra série de gráficos. Então agora eu estou vendo por meses e por grupo de produto e estado, tá certo? Outra coisa interessante é que eu posso mudar o formato do gráfico de barra para pizza, tá? No caso aqui a gente habilitou somente pizza, então com um simples clique eu posso mudar a visualização de fabricação própria, revenda. Eu estou vendo aqui o que representa em cada período. Então a gente está vendo aqui que o que mais vendeu foi no período de março. Período de junho, desculpe. Alternando aqui para barra novamente. O sistema volta, minha representação para gráfico de barra. Então, posso adicionalmente ainda mostrar a linha de grande total, que seria esse número aqui. Eu incluo isso, seja de coluna ou de linha, eu incluo isso no meu gráfico. Ok? Muito bem. Voltando aqui à nossa apresentação, nós podemos ver então que aquela planilha eletrônica que nós geramos, tá? Aqui está a representação daquilo que foi pesquisado. Então, com isso as pessoas terem uma ideia da ferramenta que pode ajudá-los a alavancar suas vendas e descobrir como atuar no mercado com seus produtos, através de suas vendas e através do seu comercial. Obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa tarde.